Mais de 55% dos brasileiros se declaram negros e mais de 50% são mulheres. É o que mostra o censo de 2022. Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2023, aponta que a população com deficiência no país foi estimada em mais de 18 milhões de pessoas. Esses são apenas alguns dos grupos que constituem o povo brasileiro. Porém, essa diversidade nem sempre está refletida nos cargos de liderança, incluindo os ligados à administração municipal. E atingir essa igualdade ainda é um desafio no Brasil. Quando a gente olha para o município e olha para a população, você vê pessoas diversas. E na política você não tem isso, você tem uma homogeneidade de pessoas, de gênero, e diversidade seria isso, você incluir todas essas pessoas que estão no meio da população na política. As eleições municipais de 2024 são um exemplo de como ainda precisamos avançar. De acordo com o TSE, foram registradas mais de 450 mil candidaturas. 155 mil, menos da metade, são de mulheres. Dessas, cerca de 80 mil são negras. Em contraste, há mais de 300 mil candidaturas de homens. Pouco mais da metade, quase 160 mil, são de negros. Além disso, mais de 98% dos candidatos se declaram heterossexuais. A pouca representatividade das candidaturas pode ser vista como um alerta e um chamado para que mais pessoas se interessem por cargos políticos, aumentando assim a diversidade de pessoas e das pautas discutidas nesses ambientes. A população precisa se conscientizar e entender que ela precisa entrar na política, que ela precisa se dispor a fazer parte dessa política. Porque enquanto a gente não entende a funcionalidade, não entende a importância da política, a gente não entra. E a gente continua reproduzindo a mesma cara que essa política sempre teve, de homens, na sua maioria, brancos, e de classe média alta. Essas pessoas não fazem política para todo mundo. Essas pessoas fazem política para elas mesmas. E essa também precisa ser uma preocupação aqui na nossa região, já que o cenário não é diferente nas cidades em que a UFOP está presente, principalmente no que se refere às candidaturas masculinas. Em Ouro Preto, foram registradas 201 candidaturas. Dessas, 34% são de mulheres. No que diz respeito à raça, 23,88% dos candidatos se declaram pretos e 52,74% se identificam como pardos. Em Mariana, das 181 candidaturas registradas, 33% são de mulheres. Em relação à raça, 16,2% dos candidatos se declaram pretos e 28,18% pardos. Já em João Monlevade, foram registradas 209 candidaturas. Dessas, 36% são do sexo feminino, 18,66% se consideram pessoas pretas e 39,23% pardas. E para cumprir o princípio constitucional da igualdade e estimular a participação de mulheres e de pessoas negras na política e nos processos de tomada de decisão, parte dos fundos eleitoral e partidário, recursos financeiros disponibilizados pela Justiça Eleitoral devem ser aplicados diretamente na campanha desses candidatos. Mas nem sempre essa regra é cumprida, e alguns partidos não aplicam o mínimo, mesmo podendo sofrer sanções. E em agosto deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que perdoa o descumprimento das cotas raciais nas últimas eleições. O texto ainda será votado pelo Senado e, caso aprovado, pode representar um retrocesso. Ela vai retirar um pouco desses direitos que nós lutamos tanto para conquistar, né? Com essa PEC, eles perdoaram vários partidos que deixaram de cumprir as cotas. E, deixando de cumprir as cotas, nós deixamos de atender essa política, que é primordial para que essa população entre na política. Então, ela não está sendo efetiva. Mais do que registrar candidaturas diversas,
é preciso que o país tenha representantes plurais eleitos em todos os espaços de poder. Isso favorece a criação de políticas públicas focadas em grupos historicamente marginalizados. É a partir de lá que a gente tem a resolução de vários problemas e também podemos pensar uma nova política. Na semana passada nós tivemos um resultado de uma enquete pública, né, dizendo dos nossos representantes, e nós tivemos como representante do Legislativo a deputada Érica Hilton e no Senado o senador Fabiano Contarato. A Érica de São Paulo e o Fabiano do Espírito Santo, todos dois são da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho de suma importância que essas pessoas entrem na política para poder fazer a diferença e trazer os anseios dessa população que até então era alijada desse lugar. Essas pessoas levam a demanda do povo. A demanda do povo não está sendo ouvida. Ou não estava, e agora, pelo menos, essas pessoas conseguem carregar. Eu acho que novas candidaturas, com novas pessoas, dando uma nova cara para a política, é essencial para que esse país avance.